Olá pessoal, vamos ver aqui a pergunta do Rodrigo. E é sempre bom a gente deixar claro o que é claro. E também explicar por que eu faço algumas coisas que podem não ser muito claras para algumas outras pessoas. Bom dia, só uma opinião se puder. No momento tenho somente IPCA 35 e Selic, estou pensando em diversificar os papéis para acúmulo de patrimônio. Bom, para acúmulo de patrimônio, Rodrigo, não tem opinião, tem fato. Qual é o melhor? Tesouro IPCA principal. Ponto. Qual é o melhor título do Tesouro, certo? Tesouro IPCA principal. Não tem dúvida. Isso é fato, certo? Não é opinião. É o Tesouro IPCA principal. Ponto, acabou. Não tem discussão. Agora, é interessante incluir algum pré ou IPCA com juros reinvestindo os cupons ou seria melhor deixar somente nos principais? É melhor deixar somente nos principais. Agora, para ficar claro, o que acontece no Tesouro IPCA com juros? Você tem, assim, uma ligeira perda fiscal? Tem, certo? Só que ela não é absurda, tá? Porque o fato de você pagar o imposto de renda com alíquotas maiores nos primeiros 2 anos de investimento e você vai ter que pagar isso em cima dos juros recebidos dos tesouros especiais com juros, certo? Dentro de um prazo aí de 30 anos, como o IPCA 55 com juros, por exemplo, isso dilui muito. E o percentual a mais que você paga de imposto de renda não chega a 1% a mais, certo? Mas isso tira, certo? Do bolo. Tira do bolo, porque está saindo da onde? Está saindo dos juros recebidos, que serão reinvestidos, certo? Agora, então, pela questão da eficiência e do acúmulo, é o Tesouro IPCA principal. Então, qual seria uma linha de vida ideal, começando ali no início da vida profissional e se aposentando só com Tesouro Direto? Seria assim, ó, vamos supor um millennial, tá? Que nasceu em 2000, começou sua vida profissional esse ano, em 2022, e vai lá investir no IPCA 45, tá? Então, ele vai investir única e exclusivamente no IPCA 45 até o vencimento do papel. Vamos supor que seja possível, tá? É só para dar uma linha geral da ideia. Então, ele vai investindo dos 22 anos, ele nasceu em 2000, né? Começou a sua vida profissional, ele vai começar com pouco, naturalmente, certo? E vai até o vencimento. Lá em 2045, ele vai estar com 45 anos e ele vai receber essa bolada. O que ele vai fazer? Ele vai pegar metade, vai comprar mais um tesouro IPCA principal com vencimento em 20 anos, para quando ele estiver com 65, e a outra metade ele vai colocar no IPCA com juros. Por quê? Porque ele já não é mais tão jovem. Ele, ele já não vai querer ver a carteira pular tanto como é para quem investe só no Tesouro IPCA principal. Quem investe só no Tesouro IPCA principal, e principalmente nos longões, o que acontece? A pessoa vai ver ali, é comum a carteira perder 5, 10% em um mês. E às vezes, levar meses para recuperar. E isso dói muito. Então, quando o cara já tem aí um pouquinho mais de idade, já tem uma certa meia idade, ele não vai querer mais isso. Ele vai querer uma carteira mais estável. Então ele vai pegar metade do que ele recebeu do IPCA 45 e vai comprar metade em IPCA com juros e vai reinvestindo. E provavelmente os aportes mensais dele ele vai investir meio a meio nessa carteira. E aí quando ele chegar aos 65 anos e se aposentar, ele vai pegar esse IPCA principal de 20 anos, que ele comprou lá com 45 anos, certo? Nós estaremos em 2065, já com títulos que a gente nem sequer imagina hoje, certo? E aí o que ele vai fazer? Ele vai comprar os IPCAs mais longos possíveis, de ano par e ímpar, e se aquele que ele comprou antes ainda tiver com alguns anos pela frente, ele vai manter. E aí sim, agora ele vai usufruir da renda com os juros, porque os juros são reajustados pela inflação, e o principal dele também é reajustado pela inflação. E aí, felizes para sempre, certo? Então, o que acontece? A pessoa. Por que eu defendo o Tesouro IPCA com juros, certo? Porque sempre o Brasil sempre tem oscilações, sempre tem uma crise no meio, certo?
A cada 5, 10 anos dá um revertério econômico aqui nesse país, e a gente tem curva de juros subindo, depois vai ter curva de juros desabando, e aí o preço dos tesouros IPCAs oscila intensamente, que parece bolsa, mas não é, tá? Por quê? Porque eles têm prazo. E aí o que o Tesouro IPCA com juros faz e te ajuda nesse aspecto? É que é o seguinte, ele te ajuda no psicológico e a manter o investimento. E vejam, pessoal, nessa linha ideal de tempo que eu tracei, a pessoa ela vai ter que ter mais persistência, mais força de vontade e mais disciplina quando? No começo. Pessoal, é duro no começo, justamente quando a pessoa é mais inexperiente, quando a pessoa de repente vai estar mais suscetível a ouvir o canto da sereia e entrar em alguma bobagem do ponto de vista financeiro, certo? E pode sair da disciplina, sair do aporte constante mensal. Né? Aí é que é o problema, certo? É que essa linha que eu tracei, que é a ideal, ela é a mais difícil de executar. E como a gente sabe, por exemplo, a nossa audiência aqui no canal é uma audiência mais de pessoas com mais de 30 anos, a imensa maioria, certo? Então é um pessoal aí que já tem uma certa experiência, que já trabalha, já está gerindo aí alguns investimentos e tal, e de repente nos prestigia ouvindo o que a gente pensa sobre o Tesouro Direto, porque provavelmente tem uma alocação importante da sua carteira em Tesouro Direto, o que é muito saudável. Então, pessoal, o que eu acho assim, ó? Por que eu acho que as pessoas têm que ter um IPCA com juros, tá? Aí eu diria assim, arredondando, pelo menos 1/3, tá? Isso não é recomendação, vai aí do gosto de cada um. Porque ele vai te dar mais estabilidade na carteira. E aí quando todos os IPCAs disparam, né? A taxa dispara e dá aquele efeito ruim de marcação a mercado, o IPCA 45 desaba 20%, aquela coisa toda. O que acontece? Você vai, em um momento ou outro, receber o jurinho dos tesouros especiais com juros e você vai recomprar aquele título muito mais barato, certo? Sem estar se estressando e eu vendo, eu troco, agora eu resgato tudo, eu boto aqui, boto ali, eu compro CDB de banco furado e aquelas coisas. Então, nada disso, nada disso. O Tesouro IPCA com juros eu vejo como um grande amigo, um grande auxiliar para te deixar estável do ponto de vista emocional, tá? Para você te ajudar na disciplina, para você manter a disciplina, manter os aportes e seguir o plano reto, direto e sempre, certo? Mas matematicamente, objetivamente, o melhor investimento para acúmulo de patrimônio é o Tesouro IPCA principal, e o melhor investimento para usufruir a renda 100% livre e ainda assim preservar o poder de compra do patrimônio sem precisar de reinvestimento é o Tesouro IPCA com juros semestrais. Esse não tem outro investimento no Brasil que reproduza isso de forma segura. Ações e fundos imobiliários podem eventualmente, em alguns casos, pagar mais, mas eles não têm garantia. E aí você pode ter uma carteira que vai ter alguns ativos ótimos e outros ruins. E aí vai do seu know-how, da sua expertise, de acompanhar e ir fazendo as trocas. E muitas vezes, aí que tá, né? Os extremos da curva da vida. Quando você é muito jovem, é difícil você manter a disciplina. E quando você já está aposentado, na outra ponta, aí também você não quer gastar muito tempo com isso, porque já não tem muita paciência, certo? Então é complicado, pessoal. Por isso que eu vejo assim que a carteira 100% na aposentadoria com Tesouro IPCA com juros e 100% Tesouro IPCA principal quando começa, é uma receita muito boa, tá? Mas é muito difícil de seguir. Então, fez as considerações, eu acho que esse pensamento eu acho que tem que ficar bem claro para todos. Eu acho que usando os títulos certos, para o objetivo certo e para a idade certa, você vai ter retornos excelentes no Tesouro Direto sem correr maiores riscos, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.